Pessoal, vim mostrar um jogo novo para vocês, um jogo para trabalhar a consciência fonológica, mais precisamente a consciência fonêmica, mais das vogais, que é uma consciência fonêmica que não está lá no fim do processo, está no início. Então, a gente pode começar a trabalhar já com as crianças da educação infantil. E dessa forma, claro que existem outras formas também, mas aqui de uma forma lúdica. Qual que é a intenção desse jogo? Depois que o professor trabalhar algumas vezes no coletivo ou nos pequenos grupos, que o professor consiga oferecer esse jogo nos pequenos grupos onde as crianças brincam autonomamente, ou seja, umas com as outras, sem a intervenção pontual do professor, e isso desde a educação infantil, para que elas vão exercitando essa consciência fonológica das vogais, só que de uma maneira divertida, não é? Então vamos lá. O jogo do macaco, ele tem essa boca de macaco, tem esse dado, onde cada face tem uma vogal, e na face que sobraria tem o desenho de um macaco, a gente já vai entender por quê. E tem 36 cartelas, que são 6 cartelas com desenhos que começam com cada vogal, né? Então, 6 cartelas de desenhos começam com E, com O, com I, com A, com U, e mais 6 cartelas com desenhos de bananas. E aí tá explicado o porquê desse macaquinho aqui. Quando cair o macaquinho no dado, sempre, em qualquer versão do jogo, vocês vão ver que tem várias formas que dá para jogar. Mas sempre que cair o macaquinho, as crianças vão colocar na boca do macaco a banana. Assim como, quando cair a vogal, eles vão procurar uma cartela que tenha o desenho que começa com aquela vogal e vão dar para o macaco comer. Vamos lá? Eu vou apresentar algumas versões, algumas formas de jogar esse jogo, mas eu trabalhei com as minhas professoras em HTPC e elas descobriram várias formas, porque é um jogo bem versátil. Então, você pode ver aquilo que dá mais certo de jogar, de ensinar os seus alunos, dependendo da idade, dependendo do nível de complexidade que eles conseguem entender, tá bom? Vou ensinar um jeito muito fácil, bem fácil, dá até para a criança brincar sozinha. Vamos lá? Primeiro jeito, a boca do palhaço, a boca do macaco, desculpa, a boca do macaco vai ficar no centro da mesa e as cartelas todas, elas vão ser viradas para baixo. Aqui vai ficar tudo da mesma cor, porque o meu fundo é cor de craft, que é o mesmo material que tá aqui no fundo das cartelas, tá? Me desculpem por isso, eu devia ter pensado, né, em alguma coisa que desse mais contraste. Bom, nesse primeiro momento do jogo, a gente não precisa necessariamente virar todas as cartas, mas se você tiver um grupo grande de crianças jogando, e aqui dá para brincar com a sala toda, porque são 36 cartelas, você pode até usar todas as cartelas, tá? O conjunto todo. A ideia é ir espalhando as cartas, todas viradas para baixo. E cada criança, na sua vez, muito simples, joga o dado, verifica a vogal que caiu, fala, né, o nome dela, que já é o som também, que é limite, e aí ele vai virar uma cartela qualquer, você pode combinar se vai ter uma, duas ou até 3 chances, meio que como um jogo da memória. Se ele virar uma carta cujo desenho começa com a vogal que ele tirou no dado, que no caso U, ele dá essa carta para o macaco comer. Vocês percebem que dessa forma não existe um ganhador, né? Na verdade, as crianças estão só participando de uma brincadeira. Então, pode ser entendido até como um jogo cooperativo. Quer dizer, todo mundo tem que dar as peças para o macaco comer, porque o macaco tá com fome, mas ele só pode comer o que cai no dado. Enfim, é um jogo cooperativo e não competitivo, tá? Mas aqui no caso, eu tirei iglu. Iglu não começa com U, então você pode combinar com a criança, vira a carta no mesmo lugar, ou fica com a carta e de repente quem tiver muita carta porque pegou muito errado, pode perder o jogo. Aí tem várias, aí já se torna um jogo competitivo, né? Mas vamos brincar aqui no coletivo, no cooperativo. Eu vou dar só uma chance. Para ir mais rápido, eu tô brincando com a sala toda. Então eu jogo o dado, ou jogo não, a criança joga o dado e vê se encontra uma cartela, tem uma chance de virar uma cartela cujo desenho comece com aquela letra, aquela vogal indicada pelo dado. Não começou, vira
passa para o próximo jogador e o jogo termina quando o macaco comer todas as cartelas. Então, essa é a forma de jogar cooperativa, né? Não é um jogo competitivo, não tem vencedor. E você percebe que dá tranquilamente para a criança jogar sozinha também, ou para as crianças jogarem no pequeno grupo sem disputa, sem aquela questão da regra, a não ser, lógico, a regra de esperar a sua vez de jogar o dado. E o legal do pequeno grupo é justamente a possibilidade que eles têm de se referenciar um no outro e não só no professor. Então, eles vão olhando aquilo que o amiguinho vai fazendo, eles mesmos vão sentindo a necessidade de indicar alguma coisa para o amigo, um erro, um equívoco, um acerto, ajudar, e isso é muito legal. Por isso que os meus jogos, eles são sempre pensados para serem trabalhados nos pequenos grupos. Bom, mas essa é uma forma de jogar. Agora a gente vai para uma outra forma de jogar o jogo do macaco. Essa outra forma já é uma forma competitiva, mas também é bem fácil das crianças brincarem no pequeno grupo, porque é um jogo de cartas, sabe? Tipo o rouba-monte, que você recebe algumas cartas, mas você não recebe as cartas todas do baralho. Sobram algumas que vão sendo respostas conforme forem acabando as cartas dos jogadores. Ou a gente pode também dividir as cartas igualmente entre as crianças, dividir todas as cartas, ou a gente pode dividir algumas cartas e deixar o restante no montinho, tipo um montinho de pesca, né, do buraco. A gente deixa lá para a criança ir retirando conforme ela for precisando buscar uma outra alternativa. Bom, mas vamos jogar dessa forma só para vocês entenderem. Então, vamos supor que eu fiquei com... E aí não tem nem por que esconder, né? As crianças, elas podem tranquilamente mostrar para o colega a carta que tiraram, não tem problema nenhum. Claro que eu tô procurando meio que aqui uma de cada vogal para mostrar para vocês, para ilustrar. Mas na hora a gente vai tirar cartas aleatórias, né? De acordo com a sorte, como se fosse um jogo de baralho mesmo, tá? Então vamos supor que eu tenho essas cartas aqui. Eu tô começando com 5 cartelas para cada jogador. O meu coleguinha tem outras 5 cartas aqui. Como eu disse, não tem problema de ver o que o coleguinha tirou, tá? Eu quero achar alguma carta de banana para mostrar para vocês. Mas, enfim, podia ter uma banana, né, em cada um, porque, como eu disse, vai ser aleatório. Então, não é a gente que vai ficar escolhendo de qualquer forma, certo? Bom, então vamos lá. Como que eu jogo? É um jogo competitivo, quem terminar as suas cartas primeiro ganha o jogo. Posso determinar que o jogo termina quando essa primeira leva de cartas terminar. Posso determinar que o jogo continua até todas as cartas terminarem, e aí eu vou repondo as cartas. Ou posso já distribuir todas as cartas igualmente entre os jogadores e, da mesma forma, o jogo termina quando o primeiro jogador terminar de dar suas cartas para o macaco comer, tá? Vou começar, tirei a letra E. Tenho alguma cartela com desenho cujo nome começa com E? Tenho a cartela do espelho, então eu deposito a minha cartela do espelho, que começa com E, lá para o macaco comer. Vamos supor que o meu colega tirou o dado, a face do macaco. O que ele vai fazer com a face do macaco? Ele vai ver se ele tem uma banana e vai oferecer a cartela de banana para o macaco comer. E assim segue o jogo até que o primeiro jogador termine todas as suas cartas. Quando ele jogar alguma vez o dado que a letra tirada não corresponda a nenhuma carta que ele tem, claro que ele passa a vez, né? E aí a gente pode ir fazendo combinados com as crianças, mas a forma mais simples é não tem, passa a vez para o próximo jogador. Quando voltar em você, você tenta de novo. E vou mostrar uma terceira forma de jogar, que não são as únicas 3, mas vou mostrar uma terceira forma antes de terminar o vídeo, que é também, não é necessariamente um jogo cooperativo,
mas ele não vai ser marcado ponto. Na verdade, ele é só um jogo que envolve um pouco de rapidez, ele é um jogo mais dinâmico, que seria o jogo tipo do lince, tá? Como que é o jogo do lince? Eu viro todas as cartas para cima, né, com o desenho aparecendo, as crianças ficam em volta da mesa, as cartas podem ficar em volta do macaco. Eu posso distribuir algumas, assim como posso distribuir todas, no caso eu acho que todas aqui seria mais interessante, né, porque a gente vai ter bastante criança jogando, esse é um jogo que tem que ser coletivo, né, porque senão ele não tem graça, a graça dele tá no dinamismo, na verdade, é na rapidez com que as crianças vão encontrar a carta e um vai jogar o dado. Na sua vez, né, aquele jogador vai jogar o dado. Mas o que ele tirar, na verdade, vai ser procurado por todos os jogadores. Então, vamos supor que é a minha vez e eu tirei a letra I. Eu posso combinar com as crianças, olha, quem jogar o dado vai falar a letra que tirou alto. Depois que ele falar alto a letra que ele tirou, aí todo mundo pode procurar. Só que tem uma questão. Só a primeira pessoa que encontrar, que bater a mão e pegar a carta, que vai poder guardar. Por quê? Se eu tiro o I no dado e todo mundo pega uma carta aí, as cartelas com desenho que começa com I vão acabar rapidinho. Lembram que são 6 cartelas com cada vogal? Então, a gente tem que combinar isso, tá? Quem tirou o dado falou a letra em voz alta. O primeiro que achar uma cartela com desenho que começa com aquela letra é o que tem direito de colocar na boca do macaco. Porque senão o jogo termina muito rápido, mas não tem como marcar ponto. Como eu disse, é só um jogo mais dinâmico para as crianças brincarem com um pouquinho mais de agilidade de pensamento e de movimento, tá? Então, vamos supor, iguana, achei, guardo, ou melhor, dou, né, pro macaco comer, tá? Essa é a forma de jogar como se fosse um jogo de lince. Mas como vocês podem perceber, quando esse jogo chegar na sua mão, você vai ver que tem muitas possibilidades de brincar. Eu vou tentar fazer todas, colocar todas ali nas regras, como eu sempre faço para vocês. Todos os jogos que têm várias possibilidades, eles têm lá essas possibilidades descritas nas regras que vão junto com o jogo, mas pelo menos essas 3 vocês viram que já dá bastante pano para manga, bastante brincadeira para as crianças perceberem e tomarem consciência fonológica das vogais. Espero que vocês tenham gostado.